Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Jamierson. Estou gravando esse vídeo a pedido do meu amigo pastor João Flávio Martinez, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que é o maior centro de pesquisas religiosas do Brasil, a principal agência apologética evangélica em nosso país. Vocês já me acompanham pelo Vejam Só, programa ali da HIT, na televisão, juntamente com o pastor Heber Cocarelli. Já participo deste programa há mais de 10 anos. E entre tantos os debates ali, tenho pelo menos uma meia dúzia de debates com membros do grupo Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa semana, um professor adventista, que é o professor Leandro Quadros, em seu canal no YouTube, fez a publicação de um vídeo em que traz como título Pastor evangélico é refutado pela Bíblia apologética de estudo. E esse é o motivo, então, quando ele faz uma referência pessoal a mim, me cita nominalmente, menciona a Bíblia apologética de estudo, que é uma das obras que eu publiquei nesses mais de 25 anos de carreira ministerial e profissional. E, portanto, eu estou trazendo, então, alguns esclarecimentos para vocês nesse vídeo. Primeira coisa, eu quero agradecer a oportunidade ao CACP de estarmos novamente falando desse assunto, depois de uma extensa entrevista que dei ao canal no YouTube também do CACP, a respeito da imortalidade da alma entre os fariseus, ou o judaísmo do Segundo Templo, que foi um assunto que ganhou bastante repercussão na mídia evangélica, um assunto que circulou muito nas redes sociais aí nos últimos meses, né, nas últimas semanas, fruto de um debate que eu tive, um dos últimos debates que eu tive no Vejam Só, com o também professor adventista Sérgio Monteiro. Tá? Bem, a primeira coisa que eu quero explorar aqui nesse vídeo, me pareceu, eu não sei se eu estou enganado, mas me pareceu que o pastor, ou professor, creio que ele acho que não é pastor adventista, é um professor de teologia adventista, que o professor Leandro Quadros, ele saiu meio que a campo em solidariedade ao Sérgio Monteiro. Porque o professor Sérgio Monteiro foi refutado exaustivamente nesses vídeos, né, nessa entrevista que dei ao CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, uma entrevista de mais de 1 hora, dividida em 4 partes, que você pode, inclusive, assistir, está no YouTube na íntegra. Durante um debate no Vejam Só, o professor Sérgio Monteiro afirmou que os fariseus não acreditavam na imortalidade da alma e, para respaldar sua opinião, ele citou, entre alguns autores já falecidos, ele citou um atual erudito em judaísmo do Segundo Templo, que é o Dr. Steve Mason. Esse professor canadense é considerado o maior erudito nesse período histórico, né, religioso chamado judaísmo do Segundo Templo, que vem desde a construção do Segundo Templo com Esdras, Neemias, Zorobabel, até o ano 70, por ocasião da destruição do Templo de Jerusalém. Esse período é chamado de judaísmo do Segundo Templo. E o Steve Mason é o maior erudito vivo com obras fundamentais a respeito desse assunto. E o Sérgio Monteiro citou o Steve Mason como sendo um dos autores, né, que respalda essa opinião dele de que os fariseus não criam na imortalidade da alma. Eu já revelei aqui a opinião, porque eu entrei em contato com o Steve Mason, trocamos alguns e-mails, em que ele reafirma o que está no seu livro, né, o que está no seu livro, de que fariseus criam sim na imortalidade. Isso é um fato histórico, ninguém duvida disso. Ninguém seriamente duvida de que fariseus, diferentemente dos saduceus, criam na imortalidade da alma durante o estado intermediário.
Estado intermediário é o período entre a morte física e a ressurreição do último dia. Esse espaço de tempo, né, é chamado de estado intermediário, em que a alma humana, né, o espírito humano, ele existe consciente no mundo espiritual. Os fariseus acreditavam nisso, e essa é uma tese, é uma afirmação de muitos historiadores, Joséfo inclusive, e contemporâneo desse estudioso Steve Manson. Então me pareceu que o Leandro Quadro saiu com essa abordagem, né, no seu canal, me citou nominalmente, citou a Bíblia apologética de estudo, me colocando em contradição com a Bíblia apologética. Me pareceu assim uma estratégia de solidariedade ao Sérgio Monteiro. Talvez, é uma desconfiança minha, que ele também saiu em defesa de um irmão evangélico, eu não vou citar o nome dele aqui para preservá-lo, porque de fato eu fiquei assim, de certa forma, penalizado. Esse irmão evangélico de uma denominação evangélica, esse mesmo irmão afirma ter curso de mestrado em teologia ou estar fazendo mestrado em teologia, e esse irmão foi assim convencido pelos adventistas de que a imortalidade da alma é uma doutrina pagã. E ele deu um depoimento para o canal do Leandro Quadro. Adventistas adoram isso, irmãos. Eles amam explorar a imagem de incautos, ok? Estou há mais de 20 anos nessa área. E não é a primeira vez que a Igreja Adventista estampa na manchete, né, nas suas revistas, nas suas mídias, pastor evangélico abraça o adventismo. Ou professor evangélico nega a imortalidade da alma. O Leandro explorou a imagem desse irmão evangélico que fez uma negação dessa doutrina histórica do cristianismo. Eu fiquei penalizado por este irmão. Inbox no Facebook, eu o repreendi pastoralmente, disse a ele que ele deveria confessar esse erro, né? Enfim, ninguém está livre de cometer um erro. Eu acho que ele cometeu um erro, caiu na conversa adventista, né? De que a imortalidade da alma é pagã. E sobre esse assunto, olha, eu não vou entrar no mérito nesse vídeo. Eu pretendo trazer alguns vídeos sobre imortalidade da alma, não é o meu propósito nesse vídeo aqui. Mas vários professores de teologia, vários teólogos evangélicos, a literatura evangélica contemporânea, a história cristã, desde a patrística até a atualidade, passando pela reforma, os avivamentos, e a teologia contemporânea defende sim a imortalidade da alma. Esse é um fato histórico cristão. Grupos heterodoxos, ou também chamado dentro da academia de seitas, né, como mormonismo, Testemunhos de Jeová, e o adventismo está rolado entre grupos sectários pseudo-cristãos, devido a muitas heresias, né, muitas doutrinas heterodoxas, como essa que nega a imortalidade da alma, chamada também de aniquilacionismo ou psicopaniquismo, ou sono da alma. Muito bem, mas vamos ao que interessa. Então, primeiro destaque que eu quero fazer é esse. Me parece, quando eu vi o vídeo, eu inclusive achei engraçado isso, né? Ele me citar, eu nunca debati com Leandro Quadros, no Vejam Só, espero ter a oportunidade um dia, mas ele me citar e citar a Bíblia apologética, né? Que está no mercado há quase 20 anos, e ele me citar que eu estou em contradição com a Bíblia apologética, que eu sou o editor-chefe dela e um dos articulistas, né, juntamente com uma equipe de redatores, liderada pelo apologista pastor Nathanael Rinaldi, já em memória, mas que deixou um legado fabuloso. Boa parte desse legado do pastor Nathanael Rinaldi, reconhecido como um dos maiores heresiologistas do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, comparado ao renomado Dr. Walter Martin, do Instituto Cristão de Pesquisa nos Estados Unidos.
Eu digo que o conteúdo, né, toda essa herança de conteúdo do pastor Nathanael Rinaldi, boa parte disso está a cuidados do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Muito bem. Meus irmãos, vamos a uma resposta objetiva sobre esse assunto. Eu sou o editor-chefe da Bíblia Apologética de Estudo. Não só da Bíblia Apologética de Estudo. Na minha carreira ministerial, como teólogo, como editor, eu também publiquei pela Sociedade Bíblica do Brasil a Bíblia Missionária de Estudo. É a única Bíblia de estudo nesse gênero de missiologia no mundo. Tanto que a Sociedade Bíblica já teve o capricho, né, de publicar em espanhol, e daqui a um ano eu publico a Bíblia Missionária de Estudo em inglês. Você que já tem esse exemplar, trago esse avant-première para você, essa boa notícia de que a Bíblia Missionária de Estudo, ela deve sair também em inglês. Então eu sou editor dessas duas Bíblias, a Bíblia Missionária de Estudo e a Bíblia Apologética. Muito bem, a nota de rodapé que o Leandro Quadro está dizendo que refuta a minha teologia, refuta a minha posição teológica a respeito da imortalidade da alma, é uma nota que aparece na página 928 da segunda edição. A Bíblia Apologética de Estudo está na sua terceira edição. Essa que é a segunda edição que eu tenho em mãos, ok? Na página 928, há uma nota de rodapé sobre Mateus capítulo 17, que é aquela passagem, a narrativa da transfiguração de Jesus ali na companhia de alguns discípulos, né? Mateus capítulo 17. Então você vê aí essa nota de rodapé, é uma nota grande, inclusive. Nessa nota de rodapé, há uma frase que o Leandro Quadro se apegou nela com unhas e dentes, né? Como sendo uma criptonita contra o pastor Jamierson, né? Então ele fez dar todo um barulho. Eu estou acostumado com isso, viu? Eu já estou na área da apologética há muitos anos, eu estou acostumado com a divergência, com o contraditório. Não fico nervoso nessas situações, também não me sinto ofendido em nenhum momento. Mas ele menciona a Bíblia Apologética, essa nota que está na página 928 sobre Mateus 17, nessa nota de rodapé tem uma frase que diz assim, que Moisés e Elias estão ali conversando com Jesus em corpos glorificados. E essa é a frase que ele se apegou. Corpos glorificados. Elias e Moisés em corpos glorificados. Então ele quer dizer com isso que Moisés ressuscitou. A Bíblia Apologética defende a ressurreição de Moisés. E, portanto, eu estou em contradição com a Bíblia que eu sou o editor. Então veja, o sofisma, né? A jogada do Leandro Quadros, ela é bem inteligente, curiosa, né? Mas eu tenho uma revelação para você. Na verdade, meus irmãos, vocês que me acompanham, a nota de rodapé da Bíblia Apologética não está tratando da ressurreição de Moisés. Na verdade, a nota de rodapé, a equipe, é uma equipe multitarefas que trabalhou na composição das notas. Nós não temos assim, um autor específico, porque dentro do processo de edição da Bíblia, que é um trabalho bem complexo, eu sou editor profissional, e eu sei como é que é o desenvolvimento tanto da composição das notas, como da revisão teológica, revisão gramatical, depois a diagramação, é um trabalho bem extenso este. A nota de rodapé não está desenvolvida pensando no adventismo do sétimo dia. Então o Leandro Quadros caiu do cavalo, porque quando trabalhamos nas notas de rodapé, e eu lembro de que eu participei da nota, da construção da nota, a redação final da nota, a nossa preocupação é responder os espíritas, né, kardecistas, sobre a reencarnação. Está aqui, ó. Creio que você consegue enxergar aí. Se você tem um exemplar em casa, basta você conferir. Então essa redação
Nós não estamos pensando na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não estamos pensando em ressurreição de Moisés. Os espíritas usam essa passagem para dizer que Moisés e Elias estão ali reencarnados. Claro que essa é uma heresia, é uma doutrina heterodoxa. Então nós desenvolvemos a nota refutando essa tese kardecista, e a frase em corpos glorificados está dentro desse contexto de resposta ao espiritismo e não em relação à ressurreição de Moisés. Essa é uma desonestidade intelectual do professor Leandro Quadros. Eu até concordo que a frase não está muito clara, e ela dá até a entender mesmo que ele está acusando. Passou pela equipe de redação, por mim mesmo, que isso poderia ter uma repercussão em relação ao adventismo, né? Mas a frase poderia ter sido construída. Então aqui é um problema, não é um problema teológico, é um problema de construção de frase, que inclusive o ICP, pastor Antônio Fonseca, já está preparando uma correção em próximas impressões da Bíblia apologética. Talvez aqui a frase melhor seria a seguinte: Elias está ali naquela ocasião em corpo glorificado, porque Elias não passou pela morte física, então se ele está no mundo espiritual vivo, ele só pode estar com o corpo glorificado. Agora, Moisés, por ter passado pela morte e não ter ressuscitado, que essa é uma heresia adventista, que o cristianismo nunca defendeu, a ressurreição de Moisés, pastor Elias Soares, o CACP e vários outros estudiosos já exaustivamente já refutaram essa heresia adventista. Mas eles ficam lá em cima, né, de um cavalo morto, né, tentando ganhar batalhas. Então a melhor frase aqui, essa frase poderia ter sido construída assim: estão ali dialogando com Jesus, Elias em corpo físico glorificado e Moisés em corpo espiritual em glória. Evitaria isso. Porque nós não estamos afirmando que Moisés ressuscitou. Agora, ficou junto do contexto da frase o que pode parecer isso. Mas, meus irmãos, o ICP, pastor Jamierson, pastor Natanael Rinaldi e outros apologistas, e o cristianismo histórico ortodoxo nunca defendeu a ressurreição de Moisés. Esta é uma heresia. Esta é uma heresia. A primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar para não morrer mais, é Cristo, as primícias dos que dormem. Não é o tema aqui desse vídeo, mas então eu só quero explicar. A nota de rodapé, ela tem um problema de construção de frase que pode ser melhorado, mas eu destaco, ela está dentro do contexto de uma resposta aos espíritas. Ok? Então faltou esse detalhezinho ao professor Leandro Quadros. Não sei se ele percebeu isso, mas acho até que sim, mas é do jeitão, né, da coisa, aí o pessoal trabalhar esses jogos, né? Eu chamo isso de espantalho da neblina. O que é o espantalho da neblina? Você cria um nevoeiro, né, para esconder as suas verdadeiras intenções. Você fala meia verdade é pior do que uma mentira completa. Porque eu nunca ensinei a ressurreição de Moisés. O ICP nunca defendeu a ressurreição de Moisés. Inclusive, a Bíblia apologética tem no seu apêndice vários estudos sobre os desvios doutrinários. No apêndice dela há um material muito rico com os desvios doutrinários de alguns grupos religiosos. Desvios doutrinários de acordo com a ortodoxia, né? Com a ortodoxia histórica do cristianismo. Então, a minha resposta está dada. Esse é um assunto já resolvido, ok? Então, não colou, Leandro, não colou. Eu não estou refutado pela Bíblia apologética porque a nota não é sobre ressurreição de Moisés e nem sobre adventismo. Um pouquinho mais de verdade, acho que ajuda, né? Eu deixo aqui agora um recado para você, um recado pastoral. Muito cuidado com grupos minoritários dentro do cristianismo.
Dentro da classificação de ciências da religião, alguns grupos são classificados como seitas ou grupos para-ortodoxo ou pseudo-cristãos. Esses grupos minoritários, como Mormons, Testemunhos de Jeová, Adventismo no Sétimo Dia, Hare Krishna, Seishonoye, seitas unicistas, né, como a Igreja Voz da Verdade, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, entre outras, eles têm uma conversa macia, um falar manso, eles têm uma boa literatura, e esse é um ponto positivo. Eles têm gráficas, têm editoras, publicam vários materiais, né? Mas, infelizmente, a maioria dos evangélicos que não tem treinamento teológico fica encantado com essa vitrine e não sabe o que está por trás. Também não é o assunto desse vídeo, mas a grande preocupação dos adventistas em defenderem ou negarem a imortalidade da alma é a doutrina do juízo investigativo. Você conhece essa doutrina? É a mais grave, talvez a mais grave heresia adventista. Que é uma doutrina em que o próprio Satanás é tipificado pelo bode emissário, lá de Levítico, da lei, né? Como Satanás. O bode emissário que levava o pecado, né, no processo de expiação, levava o pecado do povo ao deserto e morria no deserto, na doutrina adventista esse bode é Satanás. É tipificado como Satanás. Com isso, os adventistas colocam Satanás como corredentor da humanidade com Cristo. Isso já foi discutido, debatido, há muitos artigos escritos. Entre no site do CSP, dê uma busca ali, na ferramenta de pesquisa sobre doutrina do juízo investigativo. Essa doutrina tem uma relação direta com a imortalidade da alma. Se você negar a imortalidade da alma, ou melhor, se você aceitar a imortalidade da alma, cai por terra a doutrina do juízo investigativo. É por isso que há esse desespero, mesmo com tantas provas bíblicas, históricas, ortodoxas, na mais diversa literatura evangélica, há esse desespero, esse apego adventista na doutrina do mortalismo, né, do sono da alma, é porque tem uma relação. Se eles afirmarem a imortalidade da alma, cai por terra o juízo investigativo. Ok? Então eu estou trazendo esses esclarecimentos. Eu devo estar lançando, eu quero trazer aqui uma propaganda para vocês. Eu estarei lançando nos próximos dias o meu canal Teólogo de Plantão. Porque estaremos à disposição de vocês, daí a ideia do nome. Você já pode encontrar, inclusive, o canal no YouTube, procure ali Teólogo de Plantão, e você vai já localizar. Eu peço que você se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, porque assim que eu publicar os primeiros vídeos, serão vídeos curtos de respostas bíblicas, que você pode inclusive mandar perguntas. Lá eu vou trabalhar um pouco mais essas questões. O professor Leandro me desafiou, né? Apresente resposta, refutações. Usou um artigo de um blogueiro, né, como sendo uma refutação à minha posição doutrinária. Nesse espaço, no Teólogo de Plantão, eu vou trazer algumas respostas, mas não no objetivo de responder o Leandro, não no objetivo de responder os adventistas. Embora esteja em diálogo amistoso com qualquer pessoa, o meu objetivo é ajudá-lo na compreensão da doutrina bíblica de uma maneira sadia. Uma outra dica que eu quero te dar no final desse vídeo é para que você conheça o Seminário Batista Livre. Inclusive tem um canal no YouTube também. Se você der uma busca ali no YouTube por Seminário Batista Livre, você vai encontrar nosso canal, e ali eu reuni todos os meus debates do Vejam Só. Todos não, uma boa parte dos debates. Então está concentrado ali essa galeria de vídeos, você pode explorar aquilo também. Conheça o nosso seminário, nós temos curso na área de pós-graduação, grego, hebraico, teologia no nível de bacharelado, e venha ser aluno do Seminário Batista Livre. Eu quero te agradecer por esse espaço,
Também agradecer o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, na pessoa do seu presidente, pastor professor João Flávio Martinez. Muito obrigado, pessoal.